Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.1, exercício número 32. Vamos ao enunciado. Faça uma correspondente entre a função e seu gráfico. Identificado por 1 a 6, justifique sua escolha. Então, temos aí de letra A letra F, as funções, e temos aí de 1 a 6 os gráficos. Então, vamos começar aí pela letra A. Temos aí função de x e y, que é igual ao módulo de x mais o módulo de y. Primeira coisa aí que temos que lembrar, né, que função de x e y é a nossa variável z. Observando todos os gráficos, podemos ver que todos são diferentes quando a gente fala nos planos aí x igual a zero e y igual a zero, tá? Seria aqui x igual a zero é o plano formado por z e y. E o plano y igual a zero é formado pelo eixo x e pelo eixo z. Então, a gente aplicando essas condições para todas as funções, facilita identificar qual que forma. Então, se a gente pegar lá, para x igual a zero, se x for igual a zero, a gente vai ter que fica z igual aí ao módulo de y. E se o y for igual a zero, né, no plano y igual a zero, a gente tem aí que z é igual ao módulo de x. Ou seja, aqui no plano x igual a zero, forma duas retas. Lembrando que o módulo, né, pode ser mais ou menos y. E no plano y igual a zero, a gente tem z igual a mais ou menos a x, ou seja, duas retas. Se a gente observar aqui, ó, a gente pode ver que esse gráfico é o que corresponde às nossas condições, ó. Porque se a gente pegar aqui, ó, o plano z com o y, né, a gente tem que é o x igual a zero, vai dar aí duas retas, mais ou menos y. A gente tem aqui, ó, a reta mais y, a gente tem aqui a reta menos y. Se a gente pegar y igual a zero, que é o plano formado pelo eixo x e o eixo z, a gente tem a z igual ao módulo de x, que seria mais ou menos x, ou seja, mais x é essa reta aqui e menos x é essa reta aqui, tá? Então, portanto, a gente tem que, para identificar aí o gráfico da letra A, a gente tem que é o gráfico aí 6, tá? Então, temos a identificação aí do gráfico, do primeiro gráfico. Então, vou marcar aqui para a gente identificar os que já foram. Esse é o A. Então, a gente tem na letra B, agora que a função de x e y é igual ao módulo de x vezes y, tá? Lembrando lá que é a variável z, né? Então, a gente faz aí primeiro plano, x igual a zero. A gente vai ter aí que fica z igual 0 vezes y dá zero, vai ficar z igual a zero. E se a gente fizer y igual a zero, a gente vai ter aí também, vai dar 0 vezes x, que dá zero, z igual a zero. Ou seja, no plano x igual a zero, eu tenho uma reta que é z igual a zero. No plano y igual a zero, eu tenho uma reta que é z igual a zero. Ou seja, olhando para os gráficos, qual gráfico tem uma reta em cima do eixo x e uma reta em cima do eixo y, né? Que seriam aí os planos, ó. Pegando aqui o plano x igual a zero. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, ó, que seria o eixo z com o eixo y, exatamente, né, em cima do eixo y, a gente tem que ter z igual a zero, que seria exatamente essa reta aqui. Se a gente pegar y igual a zero, que é o plano formado por z e por x,
a gente tem z igual a zero, que é exatamente a reta que está em cima do eixo x, tá? Ou seja, esse gráfico aqui satisfaz as nossas equações. Então, o gráfico 5 corresponde à letra B. Bom, identificamos a letra B, agora vamos para a letra C. A função de x e y tem que ser igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Partindo do mesmo raciocínio, fazendo as intersecções com os planos, né? Lembrando que aqui é z, a gente vai ter para x igual a zero, a gente vai ter aí que vai ficar z igual a 1 sobre 1 mais y quadrado. E para y igual a zero, a gente vai ter aí que vai ficar z igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Ou seja, aqui a gente tem uma função inversa. Se fosse só 1 mais y quadrado, seria uma parábola com cavidade aí para cima. Aqui a gente tem o inverso disso, né? Ou seja, se a gente pegar e analisar esses dois termos, forma algo parecido com uma parábola, né? De alguma forma diferente. E aí a gente pode analisar o ponto x e o zero simultaneamente. Se o x for 0 e o y for 0, aplicando aqui essa condição, o z dá 1. Se for o x e o y 0, o z dá 1. Ou seja, ó, analisando os gráficos aqui que tem um x e y igual a 0, que seria exatamente na origem, qual que tem o ponto igual a 1? Seria exatamente só o ponto 1, né? Que a gente tem aqui, ó, analisando para o plano x igual a 0, que seria o eixo z com o eixo y, a gente tem o inverso de uma parábola, né? Quando o x, o y vai para mais ou menos infinito, isso aqui fica 1 sobre infinito, que dá 0, ou seja, ó, parte de 1 e quando vai para o infinito, ó, vai próximo de 0, quando vai para menos infinito, vai próximo de 0. Queria ser essa curva. No plano y igual a 0, que é o eixo z com o eixo x, né, a mesma condição. Ó, quando o x vai para mais ou menos infinito, quando vai mais infinito, vai próximo de 0. Quando vai para menos infinito, vai próximo de 0. Então, o gráfico que identifica essa função, portanto, é o gráfico 1. Vamos marcar aqui que essa é a letra C. Aí temos aí na letra D a função de x e y, que é igual a x quadrado menos y quadrado ao quadrado. Partindo do mesmo princípio, aqui é a variável z, então a gente faz intersecção com o plano x igual a 0. Aí a gente vai ter então que é z igual, vai ficar menos y quadrado ao quadrado, ou seja, dá 1y à quarta. E se for y igual a 0, a gente tem aí que vai ficar z igual 0y, fica x quadrado ao quadrado, ou seja, x à quarta. Agora, olhando para essas duas funções, a gente tem duas opções, né? Ó, porque se a gente pegar aqui desse gráfico, a gente tem uma curva para cá, uma curva para cá, né? Formando aí uma curva quadrática. Ou pode ser aqui também, ó, uma curva para cá, positiva, outra curva para cá. Para saber se é entre 2 e 4, o que a gente pode avaliar? A gente pode avaliar fazendo z igual a 0, tá? Se o z for igual a 0, a gente vai ficar com a função ali, que é a intersecção, né, que são diferentes do 2 e do 4, com o plano x, y, a gente fica com x quadrado menos y quadrado ao quadrado igual a 0, ou seja, fica x quadrado menos y quadrado igual a 0, ou y quadrado igual a x quadrado, ou seja, y é igual a mais ou menos x quando eu tiro a raiz quadrada do outro lado, né? Então, eu tenho
duas retas, uma mais x e uma menos x. Aqui eu só tenho uma reta formando. Aqui, ó, eu tenho duas. Então eu tenho, posso ver que é mais espaçada aqui, né? Ó, vamos primeiro aqui, ó, x igual a zero, que é o eixo z e o eixo y à quarta. Então vem aqui, ó, passa na origem e sobe. Aí y igual a zero, z igual a x à quarta. Então eu pego o eixo z e o x. Aqui é a mesma coisa, ó. Sobe a curva para cá, sobe a curva para o outro lado, certo? E aí, para aqui aconteceria a mesma coisa, só que aqui eu tenho mais ou menos x, ó. Quando eu vou no plano x e y, eu tenho uma reta aqui, ó, mais seria y igual a x. E eu teria outra reta aqui, ó, que seria igual y igual a menos x, tá? Então, portanto, para D, a gente tem aí que é o gráfico número 4. Então, esse aqui é a letra D. A letra E, a gente tem função de x e y, que é igual a x menos y ao quadrado. Partindo da mesma condição, aqui é o z, aí a gente intersecção com o plano x igual a zero, vamos ter que z é igual, aí aqui fica zero, fica menos y ao quadrado, que dá y quadrado, e y igual a zero, vai zerar o y, vai ficar z igual a x quadrado, ou seja, duas parábolas, né? Para diferenciar lá, a gente já sabe que vai ser o 2, mas se a gente fizesse a análise aí com o plano z igual a zero, a gente teria que seria x menos y ao quadrado igual a zero, ou seja, ficaria x menos y igual a zero ou y igual a x. E aí a gente tem uma reta só. Então aqui, ó, a partir daqui no plano y aqui, yz, né, que seria o x igual a zero, a gente tem aqui a curva, e a gente tem no plano y igual a zero, que é z e x, a gente tem a curva ix ao quadrado, que forma aqui uma parábola, e a gente tem no plano que é z igual a zero, que é o plano formado por x e y, uma reta apenas, que é aí o y igual ao valor de x, tá? Portanto, a gente tem aí que é o gráfico número 2, tá? Que seria a letra E. E a letra F, que a gente tem aí função de x e y, que é igual ao seno do módulo de x mais o módulo de y. Ainda a gente sabe que o gráfico vai ser o 3, né, que é o único restante, mas fazendo o mesmo raciocínio, aqui seria z, a gente teria a intersecção com x igual a zero, seria aí o seno do módulo de y, tá? Posso colocar só seno do módulo de y, seria z igual ao Então, fazendo a intersecção com x igual a zero, teríamos aí z igual ao seno do módulo de y, e se fizéssemos aí y igual a zero, teríamos z igual ao seno do módulo de x, né? Essa é a única função aqui que tem características trigonométricas que a gente pode perceber aqui, ó, que forma as ondulações, seguindo aí uma função periódica, que é a função seno. Então, portanto, podemos identificar que é o gráfico aí, número 3, que é a letra F. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!